Bem-vindos ao Relator Sombrio. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma história de crime. É a anatomia de um evento que redefiniu a história do Brasil. Um momento em que a linha entre quem deveria proteger e quem deveria punir foi apagada com sangue. Esta é uma história sobre o preço da impunidade, sobre o custo real da violência de Estado e sobre como uma noite de terror mudou para sempre o destino de uma nação. O que aconteceu naquela madrugada vai te surpreender pela sua brutalidade. Mas o que aconteceu depois nos tribunais vai te chocar ainda mais. Fique conosco. Agosto de 1993. O Rio de Janeiro vivia uma era de extremos absolutos. De um lado, a beleza estonteante que servia de cartão postal para o mundo. Do outro, uma realidade brutal marcada pela hiperinflação que corroía o dinheiro do trabalhador antes mesmo que ele chegasse ao bolso. O Brasil recomeçava sua jornada democrática, mas as estruturas profundas da violência e da desigualdade permaneciam intactas, mais fortes do que nunca. A pobreza não era vista como um problema social a ser resolvido, mas como um território a ser controlado. O valor da vida humana era cotado diariamente, e o CEP do seu endereço determinava se você teria direito à justiça ou apenas à autópsia. Neste cenário de caos social e econômico, a violência policial não era um acidente, era uma política não declarada. A década de 1990 estava sendo marcada a ferro e fogo, não por pacificações, mas por execuções sumárias. O Estado, incapaz de prover o básico, mostrava sua força da única maneira que sabia, através da repressão. Grupos de extermínio, muitas vezes formados por policiais da ativa e da folga, operavam à luz do dia. Eles não eram apenas tolerados, eram para uma parte da sociedade e da própria estrutura de poder considerados uma ferramenta necessária de limpeza social. O custo dessa limpeza, no entanto, era pago com a vida de inocentes, com a destruição de famílias e com a falência moral de uma nação. O ar no Rio de Janeiro já estava pesado, carregado com o luto e a indignação. Apenas 37 dias antes, em 23 de julho, o Brasil e o mundo haviam parado para assistir, horrorizados, às imagens da chacina da Candelária. 8 crianças e adolescentes que dormiam ao relento nos arredores da icônica igreja foram executados a sangue frio. Os assassinos, policiais militares. Aquele massacre foi um choque, uma bofetada na face da cidade maravilhosa. A resposta do Estado, contudo, foi lenta, confusa e burocrática. A mensagem que ecoou pelos quartéis e delegacias não foi a de que isso nunca mais pode acontecer, mas sim a de que é preciso ter mais cuidado da próxima vez. A impunidade de Candelária não foi apenas uma falha judicial, foi um catalisador. Ela criou um ambiente de permissividade. Se o assassinato de crianças no coração turístico da cidade não resultou em uma purga imediata e severa nas forças de segurança, o que aconteceria em uma favela da Zona Norte, longe das câmeras e dos olhos do mundo? A falta de uma resposta firme em julho foi o sinal verde para a escalada de agosto. Vigário-Geral não foi uma surpresa. Foi a consequência direta e previsível da impunidade de Candelária. A tragédia estava anunciada, e o preço dessa omissão estava prestes a ser cobrado. O estopim foi aceso no dia 28 de agosto, um sábado. 4 policiais militares, que faziam a segurança de uma agência bancária, foram mortos na Praça Catolé do Rocha. A autoria foi rapidamente atribuída a traficantes de uma facção criminosa que dominava a favela de Vigário-Geral. A notícia caiu como uma bomba no meio policial. A morte de agentes do Estado, em qualquer circunstância, exige uma resposta. Mas no Rio de 1993, a resposta não seria uma investigação. Seria uma vingança. O plano de retaliação foi traçado não nos gabinetes de inteligência, mas nos corredores da revanche, e o alvo não seriam os indivíduos culpados, seria o território que, simbolicamente, os abrigava. A madrugada de 29 de agosto de 1993 chegou fria e silenciosa.
Para os moradores da favela de Vigário Geral, era apenas mais uma noite de sábado para domingo. Pessoas comuns, trabalhadores que tentavam esticar seus parcos salários para garantir o sustento da família, descansavam após uma longa semana. O dinheiro era curto, e pequenas alegrias como uma partida de cartas ou uma cerveja no bar da esquina eram o refúgio possível contra a dureza do cotidiano. Eles não sabiam que, a poucos quilômetros dali, um esquadrão da morte estava se preparando para redefinir o conceito de brutalidade. O grupo era formado por algo entre 36 e 52 homens. Não eram criminosos comuns. Eram policiais militares, agentes do Estado, usando o treinamento, as armas e a logística que a sociedade lhes confiava para proteger vidas, agora direcionados para tirá-las. Eles chegaram em carros, alguns descaracterizados, outros oficiais. Estavam fortemente armados com fuzis, pistolas e até artefatos explosivos. Seus rostos estavam cobertos por capuzes, um detalhe crucial. O capuz não serve apenas para ocultar a identidade do criminoso. Ele serve para desumanizar o executor, transformando-o de um indivíduo em uma força anônima e implacável. É o uniforme do terror. Eles não entraram em Vigário Geral como uma força policial em operação. Eles não tinham mandados, não tinham um alvo específico, não tinham a intenção de prender ninguém. Eles invadiram. A ação foi orquestrada como uma operação militar em território inimigo. O modus operandi revela a intenção. Não era prender, era exterminar. Durante aproximadamente 2 horas, o esquadrão percorreu a comunidade e o som que dominou a noite foi o das rajadas de fuzil. Eles não buscavam os assassinos dos policiais. Eles buscavam vingança, e a vingança é cega, indiscriminada e voraz. O primeiro alvo foi o Bar do Caroço, ou Bar do Zé Caruncho, como era conhecido. Um local simples, ponto de encontro da comunidade. Lá dentro, 7 homens estavam reunidos. Entre eles, Adalberto de Souza, um trabalhador de 40 anos. Eles não estavam armados, não ofereciam resistência. Estavam jogando cartas, tomando cerveja, conversando. Os executores não deram voz de prisão. Eles arrombaram a porta e abriram fogo. A violência foi tamanha que, segundo relatos, uma bomba caseira foi lançada dentro do estabelecimento. Foi um massacre instantâneo, uma execução sumária que não deu qualquer chance de defesa às vítimas. O recado era claro: ninguém estava seguro. Mas o terror estava apenas começando. O grupo se dividiu e a caçada humana se espalhou pelas vielas. O alvo seguinte foi uma residência. Uma casa simples, onde uma família dormia. Os policiais encapuzados invadiram a casa da família Evangelista. O que aconteceu ali dentro desafia a compreensão. 8 membros da mesma família foram assassinados. Homens, mulheres e até mesmo uma menina de 15 anos. Eles foram mortos dentro de seus quartos, em suas camas, no lugar que deveria ser o mais seguro do mundo. A cena descrita por quem a viu primeiro era de um horror indescritível. O ato de matar uma família inteira, incluindo uma adolescente, remove qualquer argumento de guerra às drogas ou confronto. Isso é terrorismo de Estado em sua forma mais pura. O custo em vidas humanas não importava. O que importava era a demonstração de força. Enquanto o bar e a casa da família Evangelista se tornavam cenas de carnificina, outros 6 moradores foram mortos aleatoriamente nas ruas. Pessoas que talvez tenham ouvido o barulho e saído para ver o que estava acontecendo, ou que simplesmente estavam no lugar errado, na hora errada. A escolha das vítimas foi totalmente aleatória. O objetivo não era punir os culpados pela morte dos policiais, era punir a comunidade inteira. Era deixar uma mensagem de terror que ecoasse por todas as favelas do Rio de Janeiro. A mensagem era: nós podemos, nós vamos, e nada vai nos acontecer. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol iluminaram a favela e os assassinos já haviam recuado para a segurança de seus quartéis, o que se viu foi um cenário de guerra. 21 corpos, 21 vidas ceifadas. Vigário Geral estava em choque, mas o que os sobreviventes fizeram a seguir mudaria o curso da história.
Quando a noite de terror terminou e o som dos tiros foi substituído pelo silêncio pesado da morte, a comunidade de Vigário Geral teve que encarar o resultado da barbárie. O saldo era de 21 mortos. A primeira narrativa que as autoridades e parte da imprensa tentaram emplacar foi a de um confronto, uma operação que deu errado, uma guerra às drogas onde fatalidades acontecem. Mas a identidade das vítimas, uma a uma, desmentia essa farsa e expunha a natureza do crime. Os 21 mortos não eram traficantes, não eram guerreiros de uma facção. Eram trabalhadores, donas de casa, estudantes, pais de família. Eram pessoas cujas vidas foram construídas com dificuldade, com o suor diário para ganhar um dinheiro honesto e sobreviver em uma cidade que lhes oferecia muito pouco. A lista de vítimas era um retrato da própria comunidade. Adalberto de Souza, o marido de Iracilda Toledo, morto no bar enquanto jogava cartas. Os 8 membros da família evangelista exterminados dentro de casa. Os outros homens no bar, os passantes nas vielas. Eram pessoas com nomes, com histórias, com famílias que agora estavam destruídas. O valor de suas vidas para os executores era 0. Para suas famílias era tudo. A desumanização é um pré-requisito para o massacre. Para que 52 homens sejam capazes de executar 21 pessoas a sangue frio, eles precisam, primeiro, deixar de vê-las como seres humanos. Elas precisam ser rebaixadas à categoria de coisa, de alvo, de inimigo. A narrativa da guerra às drogas foi a ferramenta perfeita para isso. Ao rotular um território inteiro como inimigo, todos os seus habitantes se tornam alvos legítimos. A morte de um trabalhador no bar é justificada como dano colateral. A morte de uma família em casa é justificada como queima de arquivo. Mas a verdade é que eles foram mortos porque eram pobres e moravam em uma favela que o Estado decidiu punir. Em meio a esse cenário de dor e confusão, os sobreviventes de Vigário Geral tomaram uma decisão extraordinária. Foi um ato de lucidez política e de desespero. Eles entenderam, talvez por intuição, talvez pela experiência de décadas de abuso, que se os corpos ficassem espalhados pelas vielas e dentro das casas, o massacre seria negado. Seria fácil para as autoridades contestarem o número, dizerem que foi um confronto, que as cenas foram alteradas. Eles sabiam que sem uma prova visual inquestionável, suas vozes não seriam ouvidas. O sistema judicial, que raramente lhes trazia justiça, certamente lhes negaria a verdade. Então, os próprios moradores, em um esforço coletivo de luto e resistência, começaram a recolher os corpos de seus vizinhos, amigos e parentes. Eles os carregaram e os enfileiraram na entrada da comunidade. Foi um ato de profunda dor e, ao mesmo tempo, de uma coragem inacreditável. Eles estavam criando a cena do crime que a polícia deveria ter preservado. Eles estavam preparando o cenário para a imprensa. E foi então que a fotógrafa Márcia Foleto, do jornal O Globo, chegou. A imagem que ela capturou tornou-se o símbolo da chacina. Os 21 corpos lado a lado cobertos por panos e lençóis, enquanto os moradores olhavam em desespero. Aquela foto não foi um acidente. Foi uma ação política deliberada dos sobreviventes. Eles criaram uma imagem que nunca mais fosse esquecida. Eles se recusaram a permitir que seus mortos fossem apenas estatísticas. Eles forçaram o mundo a ver. Eles usaram a única ferramenta que tinham, a exposição da própria tragédia, para lutar contra a narrativa oficial. Eles sabiam que a falta de provas seria usada contra eles, então eles criaram a prova mais contundente de todas. Ironia trágica do destino. A mesma falta de provas que eles temiam seria, de fato, o pilar central para a absolvição da maioria dos assassinos anos depois. A persistência dessa violência é vista até hoje. Mesmo 30 anos depois, a lista completa com os 21 nomes raramente é divulgada. A inauguração de um monumento com seus nomes foi notícia, justamente por ser uma exceção. O Estado que os matou continua, pelo silêncio e pela burocracia, a negar-lhes a identidade. A repercussão da chacina de Vigário Geral foi imediata e avassaladora. A imagem dos 21 corpos enfileirados
estampada nas capas de jornais do Brasil e do mundo, tornou impossível para o Estado do Rio de Janeiro tratar o caso como mais uma ocorrência policial. A pressão internacional foi imensa. O governo, recém-saído da vergonha da Candelária, precisava dar uma resposta. E a resposta inicialmente pareceu vigorosa. A investigação começou e, surpreendentemente, nomes começaram a surgir. O Ministério Público, com base em depoimentos de testemunhas corajosas e de alguns policiais que romperam o pacto de silêncio, denunciou 52 policiais militares pelo envolvimento direto ou indireto na chacina. 52 agentes do Estado. Isso não era um caso de maçãs podres, era a revelação de um pomar inteiro contaminado. As investigações apontaram que os acusados faziam parte de um notório grupo de extermínio conhecido como Cavalos Corredores. Esse grupo não era uma lenda urbana. Era uma facção paramilitar dentro da Polícia Militar, especializada em extorsão, bicos ilegais e execuções sumárias. Eles agiam com a certeza da impunidade, vendendo segurança e cobrando o preço com vidas. O fato de 52 nomes serem identificados e denunciados provava que o crime tinha autoria conhecida, planejada e executada pela própria estrutura do Estado. Aqui, no entanto, começa o segundo crime de vigário-geral. O primeiro foi o massacre. O segundo foi a sabotagem institucional da justiça. A impunidade que marcou este caso não foi um acidente, não foi uma falha processual. Foi um projeto deliberado, executado com a mesma precisão militar da chacina. A corporação, Polícia Militar, foi encarregada de investigar a si mesma, e o resultado foi uma operação de contra-inteligência para destruir qualquer chance de condenação. O processo penal foi inundado por omissões, incongruências e falhas processuais, que tinham um objetivo claro: garantir a absolvição dos réus. A sabotagem começou na cena do crime. O Corpo de Bombeiros, responsável pela perícia e recolhimento dos corpos, só chegou ao local 12 horas após os assassinatos. 12 horas. Tempo mais do que suficiente para que a cena fosse completamente contaminada, para que cápsulas fossem removidas, para que qualquer evidência física que ligasse os 52 denunciados ao local fosse destruída. Como disse a advogada Cristina Leonardo, que atuou como assistente da acusação, muitos foram absolvidos porque não havia provas suficientes, já que não houve uma perícia decente. A falta de provas não foi uma descoberta da defesa, foi uma criação da própria investigação. O segundo pilar da sabotagem foi a neutralização das testemunhas. Pessoas que viram o que aconteceu, que poderiam identificar os assassinos encapuzados, começaram a ser sistematicamente ameaçadas. O sistema de proteção a testemunhas provou ser uma piada trágica. Como pedir a um morador da favela para depor contra 52 policiais militares armados que pertenciam a um grupo de extermínio e que, em breve, estariam de volta às ruas? O medo silenciou a verdade. Testemunhas-chave desapareceram, mudaram seus depoimentos ou simplesmente se recusaram a falar, temendo por suas vidas e pelas de suas famílias. O Estado que falhou em protegê-los da chacina, agora falhava em protegê-los da retaliação por buscar justiça. O custo de falar a verdade era alto demais. O resultado desse labirinto judicial foi a consagração da impunidade. Dos 52 policiais denunciados, a maioria esmagadora foi absolvida ao longo dos anos, quase todos pela mesma justificativa: falta de provas. A mesma falta de provas que o próprio sistema criou. 7 policiais chegaram a ser condenados inicialmente. Mas o destino desses poucos revela o fracasso total da responsabilização. Paulo Roberto Alvarenga, o primeiro condenado, recebeu uma pena simbólica de 449 anos, depois reduzida. Hoje, ele está foragido. Leandro Marques da Costa, o Bebezão, outro réu-chave, nunca foi julgado e também está foragido. A capacidade de ex-policiais com treinamento e redes de contato de permanecerem foragidos por décadas não é um atestado de sua habilidade, mas sim da falta de vontade política do Estado em capturá-los.
o investimento em procurá-los é aparentemente nulo. E então temos o caso de Cirlei Alves Teixeira. Ele se tornou o símbolo do caso. Foi o único dos 52 acusados que permaneceu preso por um longo período. Em 2020, obteve prisão domiciliar devido à pandemia. Em março de 2021, ele foi encontrado morto. O SAMU constatou que ele havia sido executado. O Estado, que o tinha sob custódia, falhou em protegê-lo. A única justiça aplicada ao único perpetrador preso foi a mesma violência extrajudicial que deu início a tudo. O ciclo se fechou, não com justiça, mas com a repetição da barbárie. Ao final, 30 anos depois, o balanço é aterrador. Dos 52 assassinos, 0 estão cumprindo pena na prisão. Diante do colapso absoluto da justiça brasileira, o caso de Vigário Geral não poderia ficar restrito às fronteiras nacionais. A falha em punir 52 assassinos uniformizados, mesmo com a identificação clara da autoria, transformou o massacre em um caso emblemático de crime contra os direitos humanos. Organizações internacionais como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch passaram a monitorar o desenrolar do processo. O caso foi levado à Organização dos Estados Americanos, OEA, servindo como prova cabal da violência policial sistêmica e da impunidade endêmica que assolavam o Brasil. Em 2003, 10 anos após os massacres, a Anistia Internacional publicou um relatório devastador intitulado Brasil, Rio de Janeiro, 2003, Candelária e Vigário Geral, 10 anos depois. O documento não poupava palavras. Concluía que o processo judicial incompleto de Vigário Geral demonstrava que nada se aprendeu com as lições do passado. A organização afirmou que o ciclo de impunidade, a falta de responsabilização e a sabotagem das provas continuavam a fornecer as condições exatas para que mais mortes ocorressem nas mãos da polícia. A previsão era sombria e, como a história provaria, assustadoramente correta. 27 anos depois, em 2020, a mesma Anistia Internacional reiterou sua posição, declarando que a impunidade com que são tratados esses casos também permanece. O Brasil foi exposto internacionalmente, mas a vergonha diplomática não se traduziu em justiça doméstica. O custo político de confrontar a própria máquina de segurança era alto demais para os governos. Mas se o Estado falhou em todas as frentes, falhou em proteger, falhou em investigar, falhou em punir e falhou em reparar, a resposta mais poderosa e duradoura à barbárie não viria dos palácios ou dos tribunais, viria do próprio chão ensanguentado de Vigário Geral. A comunidade, devastada pelo luto e abandonada pela justiça, recusou-se a ser definida apenas pela tragédia. A chacina foi um catalisador para uma das mais impressionantes revoluções sociais e culturais que o Rio de Janeiro já viu. Apenas um mês após o massacre, em setembro de 1993, enquanto os corpos ainda estavam sendo velados e o medo paralisava a comunidade, José Pereira de Oliveira Júnior e Luiz Fernando Lopes estruturaram o grupo cultural Afro Reggae. A ideia nasceu da urgência. Nascida da tragédia, a organização entendeu que a violência era também uma crise de oportunidade. Os jovens da favela, sem acesso à educação, cultura ou emprego, viam no tráfico uma alternativa de ascensão social e de obtenção de renda. O Afro-Reggae surgiu para confrontar essa lógica. Eles usaram a cultura afro-brasileira, a música, a dança e a educação como ferramentas de inclusão e justiça social. Eles decidiram investir no capital humano que o Estado havia decidido exterminar. Onde o Estado oferecia balas, eles ofereceram instrumentos musicais. E a transformação não parou por aí. Em 1994, outro morador e sociólogo, Caio Ferraz, fundou a Casa da Paz. A escolha do local para esta ONG é, talvez, o ato mais simbólico e poderoso de toda essa história. A Casa da Paz foi instalada exatamente na residência onde os 8 membros da família evangelista foram exterminados. O local que havia sido profanado pelo terror, que havia se tornado um túmulo, foi ressignificado.
foi uma ressacralização do espaço. Onde houve morte, eles plantaram vida. Onde o Estado impôs o terror, a comunidade construiu a paz. A Casa da Chacina tornou-se um centro de cultura, organização comunitária e esperança. Este ato de resiliência é avassalador. É a prova de que, mesmo diante da mais absoluta barbárie, a pulsão de vida da comunidade foi mais forte que o projeto de morte do Estado. O legado de Vigário Geral não é apenas a impunidade. É também a prova de que a ação cultural e a organização comunitária são as ferramentas de contrapoder mais eficazes que existem. A chacina de Vigário Geral não terminou na manhã de 29 de agosto de 1993. Ela continua acontecendo. A falha do sistema judicial em responsabilizar os 52 policiais denunciados não foi um ponto final, foi uma licença. Foi o Estado brasileiro assinando, com a caneta da impunidade, um alvará que permitia às suas forças de segurança repetir a operação. A mensagem enviada foi clara. Podem matar. Nós garantimos a falta de provas. Como afirmou a advogada Cristina Leonardo, se o resultado tivesse sido justo, não teriam ocorrido novas mortes agora. Mas a impunidade acaba gerando outros crimes, novas chacinas. Ela estava certa. A impunidade de Vigário Geral teve um efeito pedagógico terrível sobre as forças de segurança. Ela ensinou que o massacre é uma ferramenta de segurança pública viável e sem consequências legais. A falta de provas tornou-se uma tática a ser replicada. A contaminação da cena do crime, a ameaça a testemunhas e a destruição de evidências tornaram-se protocolos não oficiais em operações futuras. As chacinas que se seguiram nas décadas seguintes, Nova Brasília, Jacarezinho, Salgueiro e tantas outras, não são meras repetições de Vigário Geral. Elas são a consequência direta e lógica da lição que o Estado aprendeu em 1993. A lição de que, no Brasil, a polícia pode matar e o sistema de justiça, na maioria das vezes, garantirá que o preço por essa morte nunca seja pago. O custo é sempre da vítima. Vigário Geral não foi apenas um crime de homicídio em massa. Foi um crime de Estado, definido por sua perpetração por agentes estatais e sua subsequente ratificação pelo sistema de justiça através da impunidade deliberada. A ferida aberta em 1993 não é apenas a dor das famílias que perderam seus entes queridos. É a ferida aberta na própria democracia brasileira. É a licença para matar que foi concedida à polícia naquele dia e que, tragicamente, continua sendo ativamente utilizada até hoje. Este foi o relator sombrio. Se esta história precisa ser contada, não se cale. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente o que você acha sobre este caso. A memória é a única arma contra a repetição.